Falando sobre trânsito, eu gostaria de perguntar sobre a importância da educação para evitar acidentes. Excelente. Como a gente falou, né, o trânsito ele tem um tripé, né? Então vamos pensar assim em uma construção, onde essa construção tem na sua base três pilares que sustentam essa coisa chamada de trânsito. E um dos pilares você acabou de falar, Leandro, que é a educação. Olha, a educação, ele não tem um pilar mais importante do que o outro. E se a gente tirar um dos pilares, os outros dois irão cair, né? Mas a educação, sem sombra de dúvidas, é um dos pilares mais responsáveis por fazer a mudança do comportamento das pessoas. Então, é na educação para o trânsito que a gente tem que instruir e levar conhecimento. E aí nós temos que dividir, na área da educação, nós temos que dividir a população por etapa. Então, tem a educação infantil, que não deve ter o objetivo de levar para a criança o conhecimento de formar na criança um condutor. Nós trabalhamos muito com a área de educação infantil e nas nossas palestras nós apresentamos para as crianças o trânsito que a criança faz parte. E a criança faz parte do trânsito como pedestre, como ciclista e como pessoa transportada em um veículo. A gente não ensina a criança a dirigir, não coloca a criança em carrinho, né? A gente não orienta que a criança chegue em casa e fique ali chamando a atenção dos pais, porque essa responsabilidade não é da criança. Então, nós vamos às escolas e apresentamos às crianças o trânsito que ela faz parte. Então, é preponderante que a criança saiba atravessar uma rua e é um ato simples de parar, olhar para os dois lados, né? Ter atenção. A gente fala muito com as crianças que não pode correr na rua, porque o trânsito ele é todo preparado para o adulto. A sinalização de trânsito está alocada para o adulto. O veículo ele tem um embasamento todo para o adulto. Você não vai ver em um veículo um assento adaptado para uma criança conduzir, né? Não tem isso. Não. Tudo é adaptado para o adulto. Aí até que tem umas situações aí de quando a pessoa é de baixa estatura, ou é um anão, aí tem as adaptações, mas nunca para a criança. Então, a gente tem que dividir e mostrar para a criança o trânsito, trazendo para a criança a esperança que ela, quando estiver mais adulta, quando ela estiver aí como condutora, ela já não perca essa fase de criança. Ela tenha esse conhecimento. Para o jovem, aí já é uma linguagem totalmente diferente, porque hoje os nossos jovens estão conduzindo motocicleta. Hoje os jovens estão dirigindo. Isso é fato. O Código de Trânsito determina que para conduzir, você tem que ser penalmente imputável. Ou seja, você tem que ter maior idade para você conduzir. Tem que ser penalmente imputável, tem que saber ler e escrever e tem que ter ali a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Mas nós sabemos que os jovens, Leandro, estão dirigindo, estão pilotando. Então a gente já se depara com isso. E a linguagem de que não pode, que está errado, não está surgindo efeito. Porque o jovem ele não quer essa pegada aí. Ele quer entender por que ele deve cumprir as regras, fazer aquilo que deve ser feito, e aí em prol da vida. Então, para o jovem, para o adolescente, a nossa linguagem é uma linguagem já mais papo reto, é uma linguagem mostrando que o trânsito ele causa um dano muito grande para a sociedade. Meu amigo, deixa eu te falar, o trânsito do Brasil mata mais do que muitas guerras. E parece que, às vezes, muitas pessoas que deveriam tomar atitudes, muitas pessoas que deveriam ser o exemplo, deixam isso passar, como areia escorrendo pelos dedos ali, até que o acidente de trânsito, até que o sinistro de trânsito se depare com um familiar, com um amigo. Então, a gente não precisa pensar muito para lembrar de uma pessoa que teve a vida ceifada com sinistro de trânsito, muitas vezes pela irresponsabilidade. E aí, meu caro, onde é que está a educação em tudo isso? A educação está na formação deste condutor. O brasileiro, infelizmente, deixa para ter contato primeiro, com o veículo, para depois com o conhecimento de ter aquele veículo. E também nós temos que ser muito assim, honestos na nossa fala, que eu estava conversando com o Lucas, me acompanha meu filho, Lucas Gabriel, nós íamos na estrada conversando,
o efeito da pandemia, né, mudou a sociedade, Antônio, mudou a sociedade. Então, hoje, nós ainda sofremos esse efeito pós-pandemia, onde nós ficamos, meu amigo, sem nos abraçar, nós ficamos sem tocar a mão do outro. E isso causou um dano que ainda repercute no trânsito. O trânsito hoje está muito sanguinário, porque as pessoas não estão ainda tendo a atenção que o trânsito, em muitas das situações, já virou uma pandemia. Já virou algo que está matando mais do que muitas guerras. E a educação é um fator principal para que a gente possa mudar essa realidade. Mas me diga uma coisa, onde é que você teve conhecimento aí e as gestões públicas investiram na educação para o trânsito? Eu não estou falando de vídeo, olha, eu não estou falando de vídeo de Instagram, não. Eu não estou falando de foto, não. Eu estou falando de coisas sérias, de profissionais que adentram ao ambiente escolar e conseguem conectar com os jovens, com as crianças e conseguem ser relevantes a ponto de mudar a realidade, a estratégia daquela criança. Lhe digo isso porque já estamos no caminho da educação aí há muito tempo e nós temos relatos de pessoas, de jovens, e no final do nosso trabalho, daquele acolhimento, daquele acompanhamento, o jovem não quer que você vá lá e diga que tem que fazer isso, não. O jovem quer conhecer você e ser conhecido. Nós temos uma oportunidade de estar com uma consultoria em Jaguaquara, lá perto de Jequié, e já tiveram jovens que nos encontram na rua, falam assim, tio, sua palestra lá, desde aquele dia, eu já não dou mais grau na moto, na rua. Eu falei, tu dava grau, meu amigo? Então assim, cara, é isso que acontece, mas aonde é que está o gestor, a autoridade? Onde é que está? Longe ou está próximo? Porque distante ninguém aceita. Então tem que ser uma coisa, o trânsito tem que ser igual time de futebol, cara. Se a gente chegar aqui e levantar um nome, eu não vou falar o nome de um time assim, esporádico, mas se falar Flamengo, nossa, já tem gente aí que pronto, eu já estou gostando desse cara aí, certo? Mas quando a gente fala de trânsito, peraí, trânsito não é só para adulto não, para idoso não. Você sabia que 90% das escolas que a gente vai palestrar para crianças, eu faço a seguinte pergunta, criança, trânsito é coisa de criança? 90% diz que não. E a gente gira essa chave, muda esse contexto. Porque o trânsito não é só coisa de criança, não. A criança é a coisa mais importante que tem no trânsito. É a mais importante. Mas se a criança é a mais importante, por que você, pai, por que você é responsável? Leva a criança de qualquer jeito, cara. Deixa lá, entendeu? Que as coisas fiquem, não é nem a Deus dará, porque o que vem de Deus é bom. Né? Deixa ali livre do pensamento. Deixa à vontade aí. Deixa à vontade. Então, os números de trânsito são alarmantes e a gente precisa fazer com que a sociedade e a gestão pública tome e consiga, tome a direção disso e consiga conectar o jovem. Porque distante não consegue. Hoje a gente está aqui com o advento da internet aqui, está aqui de Laje do Batata, do estúdio aqui da TV Laje do Batata, transmitindo aqui para a rede mundial da internet aí, as pessoas, isso aí, todo mundo, independente de onde a pessoa esteja, foi no link ali, está acompanhando a gente aqui, mas por que a gente não consegue fazer isso com o trânsito para os adolescentes? Por que os adolescentes gostam mais de um cantor, de um jogador de futebol, de alguém, de um pessoal da internet, né? Me fugiu o nome agora, é o pessoal da internet, os profissionais que ficam ali, blogueiro, YouTube. Por que a galera se identifica com isso? Não se identifica com alguém da área de trânsito, porque parece que isso não é só falar o errado, é mostrar, é poder conectar com esse adolescente que o trânsito é legal, que você faz parte do trânsito e que você também é responsável por tudo isso, porque o trânsito que nós temos hoje é uma herança que nós recebemos dos nossos pais. Então eu lembro, meu pai em memória, né, meu pai é falecido, minha mãe também, mas eu lembro quando criança, Leandro, que eu fui conduzido no fundo do Uno ali, era o melhor lugar que tinha, era ali no bagageiro do Uno, e a gente ali, todo mundo de pé ali, segurança viária, Deus o livre, ninguém sabia, mas naquela época também as estradas não eram o que a gente é hoje, a quantidade de veículos não é o que a gente tem hoje, sim. O tipo de condutor não é o que nós temos hoje, mas a segurança viária era deixada de lado. Mas hoje, então, esse trânsito que a gente recebe de herança está se matando muita gente. Mas a pergunta que fica para todo mundo aqui, o trânsito que nós vamos deixar para os nossos filhos, será se eles vão ter essa chance de poder parar, sentar e conversar?
e melhorar. Então, a gente precisa fazer com que a educação, não é educação, aquela matéria, não. A gente precisa fazer com que a educação para o trânsito conecte com criança, com adolescente, com adulto, conectar. O cara pegar e vestir a camisa do trânsito, como eu visto da minha empresa, como o torcedor veste do time, como a gente vai para um show de um cantor, nessa pegada. Porque se ficar só dizendo o trânsito é coisa dele lá, a gente fica distante, entendeu? Então, a educação é importante porque muda as pessoas.